Pessoal, eu quero agora discutir com vocês o seguinte: como é que eu faço para determinar a quantidade de carga de um corpo? Sim, raciocina comigo no que a gente acabou de falar na aula anterior. Eu sou um corpo neutro. Por que você diz que eu sou um corpo neutro mesmo? Porque eu tenho próton, eu tenho elétron, só que eles estão em igual quantidade no corpo. Ou seja, se eu somar tudo que eu tenho de carga positiva com tudo que eu tenho de carga negativa, a soma algébrica vai dar zero. Tudo bem? Beleza. Lembra, corpo neutro não quer dizer corpo sem carga. Eu vou insistir nisso. Muito bem. Agora, se um corpo, eu, por exemplo, por acaso perder elétron ou ganhar elétron, então a coisa vai desequilibrar, a balança desequilibra, concorda comigo? Então, por exemplo, se eu pego aqui um balde cheio de elétron e jogo no meu corpo, agora eu estou com excesso de elétron, sim ou não? Porque elétron eu já tinha, mas eu tinha numa quantidade ideal. Se eu estou com excesso de elétron, galera, eu não posso mais dizer que eu sou um corpo neutro. Faz sentido? Beleza. Professor, e o que você quer dizer com isso? Dá para calcular, galera, a quantidade de carga que eu tenho no corpo agora? Porque não vai mais dar zero, você concorda comigo? Beleza, professor, mas depende do quê? Pô, depende da quantidade de elétron que você jogou em mim nesse balde. Presta atenção numa coisa. Se você tivesse jogado um único elétron em mim, só um, quanto de carga total teria ficado no meu corpo? A carga de um elétron. Que é quanto? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? Professor, mas se você jogar 2 elétrons, bom, nesse caso eu vou ficar com uma carga total de menos 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, se eu jogo um pancadão de elétrons no meu corpo, então você vai ficar com uma quantidade de carga de um pancadão vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Coulombs. Lembrou da unidade? Pois é. Então olha para cá. A estrutura da quantização de carga, pessoal, é isso aqui. A quantidade de carga que um corpo pode ter, e esse corpo pode ser eu, você, uma caneta, um átomo, o que você quiser. A quantidade de carga de um corpo vai ser um número N. O que é esse N, Guedes? É o número de portadores de carga que você tem em excesso. Ah, professor, então quando você absorveu, sei lá, 10 elétrons, esse número aqui é o 10. Isso. Professor, você pode perder elétron? Claro que eu posso. Eu posso perder 20 milhões de elétrons. Nesse caso, o N vai ser 20 milhões. Porque, professor, mas você perdeu, então não é em excesso. Tudo bem, cara, mas olha só. Se você perdeu o elétron, você ficou com excesso de próton. Lembrou? Beleza. Vezes a carga de cada um desses portadores de carga. Como a carga do próton e a do elétron são iguais, 1,6, 10 a menos, 19. Ô Guedes, eu não entendi por que tem mais ou menos. Ué, vai poder ser positivo ou negativo, vamos pensar? Quando você jogou elétron em mim, eu fiquei com excesso de carga negativa. Mas se você tivesse tirado o elétron de mim, então vai sobrar próton, tudo bem? Então eu ficaria com excesso de carga positiva. Agora repara numa coisa que eu estou te dizendo. Em momento algum, eu abri a discussão para falar assim, vamos tirar um próton do Guedes? Não, 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 não. Gente, via de regra, próton não anda. Próton, ele está lá na estrutura do átomo, ele está no núcleo e ali é uma região proibida para a gente. Então próton não sai do lugar, então eu não posso tirar próton, eu não posso colocar próton num negócio desse. Só quando você lida com reações nucleares é que a gente pode pensar em falar em movimento de próton. Vai chegar um momento em que eu vou até falar para você sobre movimento de próton, mas não nisso aqui. A gente pode falar, olha, o acelerador de partículas vai ter um feixe de prótons andando, tudo bem. Agora, arrancar próton de um corpo, colocar próton num corpo, não, porque você estaria inclusive mudando o elemento químico. Esquece isso. Então já vamos combinar? Qualquer questão com você que fale sobre eletricidade estática, em que o cara fala assim, não, porque nessa situação o cara perdeu próton ou ganhou próton. Afasta, esquece, tá errado. Tudo bem? Um corpo só pode ganhar ou perder elétron, porque os elétrons ficam na eletrosfera, que ali é mais fácil de transitar.
Fechou? Então tá bom. Agora vem comigo aqui. Eu queria te dar um exemplo. Isso aqui é uma questão da UEL, tá? Eu confesso a você que eu não me recordo o ano, mas nessa questão, basicamente, ele fala o seguinte. Um corpo, cara, ele não dava desenho. Eu coloquei um cubo aqui, pode ser um dado, pode ser uma caixa, não sei, pode ser você. Um corpo tem uma carga positiva de 4 vezes 10 a menos 15 coulombs. Beleza? Então esse corpo tem uma carga, ele te deu a carga. Sabendo que a carga do elétron em módulo, quer dizer, ele não vai te dar a moleza, ele não vai te dar o sinal, que a carga do elétron vale lá 1,6 vezes 10 a menos 19, podemos afirmar que esse corpo, aí vinha nas opções A, B, C e D o seguinte, que ele ganhou tantos elétrons, que ele perdeu tantos elétrons, que ele ganhou tantos prótons ou que ele perdeu tantos prótons. Vamos lá? Ele quer saber quantos portadores de carga esse cara ganhou ou perdeu. Pessoal, vamos pensar um pouquinho. Olha o que eu acabei de te dizer. Próton. Anda? Não. Então essas duas últimas que falavam de ganhar ou perder próton, você já ia jogar fora. A minha questão agora é saber o seguinte. Esse cara ganhou elétron ou ele perdeu elétron? Vamos pensar? A carga é positiva, não é? Beleza. O elétron ele é negativo. Então, para você ficar positivo, ou seja, com excesso de carga positiva, você tem que perder os elétrons. Quando você perde elétron, sobra próton e aí sobra carga positiva. Ah, beleza, professor. Então, só tinha uma opção? Não. Tinham duas opções onde ele falava que você perdia elétron. Então você tinha que saber quantos elétrons esse cara perdeu para chegar nesse valor de carga. Vamos fazer a conta? É usar isso aqui, ó, usar a estrutura da quantização de carga. Ele te deu a carga, ele te deu a carga de um elétron, ele quer saber quantos elétrons foram perdidos. Professor, então se Q é igual a N vezes Z, se eu estou procurando esse cara, antes de você sair fazendo conta que nem um louco, isola esse cara na fórmula. Olha aqui, ó, N, pega o E que está multiplicando, passa para cá dividindo. Q sobre E. Ah, quanto vale a carga? Ele te deu 4 vezes 10 a menos 15 sobre carga do elétron 1,6 10 a menos 19. Se você ainda não assistiu a minha aula de potência de 10, eu acho bom você assistir. Porque lá eu falo para você o seguinte, quando eu vou fazer uma conta dessa aqui, eu vou ajeitar os números para que eles fiquem favoráveis para a minha conta. Eu vou dar um jeitinho neles para que a conta seja mais fácil. Tudo bem? Pessoal, o que você vai fazer aqui, Guedes? Eu vou fazer o seguinte. Tá vendo o 4, 10 a menos 15? Para mim ele tá bom. Para mim ele tá bom. 4, 10 a menos 15. Quem tá ruim para você, Guedes? Para mim tá ruim esse 1,6. Não gosto de fazer conta com vírgula. E aí lá eu falei o seguinte, 1,6 10 a menos 19 pode ser a mesma coisa que 16 vezes 10 a menos 20. É porque 1,6 é a mesma coisa que 16 10 a menos 1. Vezes 10 a menos 19, 10 a menos 20. Belezinha? Vamos terminar essa conta? Primeira potência de 10 que é mais fácil. 10 a menos 20 embaixo, 10 a menos 15 em cima, o que eu faço? Eu pego essa potência de 10 e jogo para cima multiplicando. Só que aí eu mudo o sinal. Quem sobe de escala, né, na sociedade muda de roupa. Então fica 10 a mais 20 com 10 a menos 15. Ficou 10 elevado a 5. E o 4 sobre 16? Ah, o 4 sobre 16, deixa eu pegar um coloridinho aqui para marcar bem para você, ó. 4 sobre 16. O 16 não é múltiplo de 4? 4 por 16, 4. 1 quarto. 1 quarto é 0,25. Ficou apertadinho? Ficou. Eu vou jogar aqui para cima para eu terminar. Então, pessoal, olha lá.
0,25 não é a mesma coisa que 25 vezes 10 a menos 2? 10 a menos 2 vezes 10 a mais 5 dá quanto? 10 a terceira. 10 a menos 2 vezes 10 a mais 5 menos 2 deu mais 3. Tá, e o que você está fazendo aqui? Aliás, eu escrevi errado. Eu escrevi errado. Não é a carga que eu estou procurando. Isso aqui era o N. N o quê? É o número de elétrons. 25.000 elétrons. Essa era a resposta da questão. Uma coisa que eu quero fechar para fechar a aula e te chamar a atenção. Pessoal, esse N nunca, em hipótese alguma, pode ser um número fracionário quebrado. Ele tem que ser necessariamente um número inteiro. Por quê? Porque você não pode perder meio elétron. Você não pode ganhar 1/5 de elétron. Você só pode perder número 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ser sempre um número inteiro. E aí eu vou fechar com uma última dica. Uma vez, agora eu confesso a vocês, eu não me lembro de que vestibular era, mas ele perguntava o seguinte: qual das alternativas abaixo indica uma carga impossível de ser obtida? Aí você fala, como assim impossível de ser obtida? Quando ele te dava vários valores de carga e você dividia pela quantidade de carga elétrica de um elétron, o resultado tinha que dar um número inteiro. E tinha uma opção em que dava, acho que, meio elétron. Meio elétron não existe. Então essa alternativa era a correta, porque não poderia existir aquele valor de carga. Fechou? Pessoal, agora a gente segue para estudar os processos de eletrização. Mentira. Pessoal, agora a gente segue para estudar as características dos condutores e dos isolantes. Tudo bem? Vamos continuar lá? Até já!